Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Vamos lá, galera! Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica. Irmãos e irmãs, iniciemos nosso dia proclamando a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, 3 pontos. Primeiro, de onde poderia ter surgido essa pergunta singular no coração de Jesus? Talvez à noite, nas margens íngremes do Rio Jordão? Quem as pessoas dizem que eu sou? Certamente, amados irmãos, não do impossível desconhecimento que Jesus tem de sua missão, ele sabe muito bem quem é e para onde vai. Poderia ele ter algum interesse em encontrar a imagem de si mesmo na boca curiosa das pessoas? Aquele que sempre foi imagem perfeita do Pai não precisaria desses espelhos distorcidos, não é verdade, amados irmãos? E mais ainda, Jesus, o Senhor da vida, a pergunta de Jesus vem de um profundo afeto pelos seus, por aqueles que deixaram tudo e o seguem, aqueles de quem ele conhece as ansiedades e medos, as perguntas, dúvidas agudas e, por que não, os mal entendidos sobre sua identidade e sobre sua aventura comum. Ele é movido de compaixão por seus fiéis seguidores, que talvez não pudessem entender. Mas quem pode compreender o mistério de Deus feito homem? E a força do Espírito sugere a Pedro a famosa resposta que o evangelista Marcos reproduz de forma simples: tu és o Cristo. A amorosa fidelidade de Pedro e seus companheiros abre-lhes a preciosa caixa do mistério e eles vislumbram, como no clarão de um relâmpago, a verdade das coisas. Jesus, então, os convida com severidade à discrição. Poderia o homem carregar o peso de toda a verdade antes que o Espírito fosse derramado sobre eles? É claro, meus irmãos, diante dessa pergunta, nós só poderíamos
responder que virão morte, ressurreição, ascensão e finalmente o Paráclito virá. E só então o segredo messiânico será proclamado sobre os telhados. Mas enquanto isso, agora, lá sob o Hermon, ao entardecer, o afeto entre eles tocou o seu fundamento. Pedro há que calar. E aí o segundo ponto. Jesus vai impor silêncio aos discípulos. Ele tem um colóquio direto com os apóstolos. Pedro há que tomar silêncio, porque a visão que ele tem do Messias é totalmente diferente e totalmente distorcida. Percebam que é no Evangelho de Marcos o único que se tem notícia da segunda parte da repreensão que Jesus faz a Pedro. Vade retro, Satana. Jesus chama a atenção de Pedro como não chama a atenção em São Mateus. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos é fruto do ditado que Pedro faz a Marcos. Marcos não era apóstolo, Marcos era discípulo de São Pedro. Como sabemos, Marcos, ou João Marcos, era aquele jovem que na noite da prisão de Jesus estava enrolado no lençol e foi testemunha de como Judas entregou Jesus com um beijo. Tentaram prendê-lo e, se desvencilhando-se do lençol, saiu nu, correndo no meio da noite. Certamente ele era filho da família que era dona da casa onde Jesus celebrou a última ceia, o cenáculo. E ficou tão impressionado que passou a seguir Jesus. E no Evangelho de Marcos, Jesus é sempre muito duro com Pedro, porque Pedro faz questão de testemunhar a sua fraqueza. É o meia-culpa de Pedro. E como Jesus foi condescendente com ele. Mas nós podemos também aproveitar alguma coisa muito profunda do Evangelho de Marcos. O que dizem os homens que eu sou? Um profeta, João Batista, Elias, redivivo. Mas Jesus faz questão de dizer que vós, quem dizeis que eu sou? Quando Pedro diz, de acordo com o Espírito, Jesus lhe dá um primado. Tu és pedra, tu és Pedro. Mas quando Pedro fala segundo os homens, Jesus o repreende. Vejam, meus irmãos, a Igreja de Cristo é alicerçada num fundamento, a palavra de Deus. Este é o nosso fundamento. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A igreja não tem fundamento a palavra dos homens, nem uma enquete. O que o povo quer ouvir? Vamos agora falar o que o povo quer ouvir. Quando alguém vai abrir uma empresa, deve fazer um estudo sobre o que as pessoas querem ouvir, querem comprar, qual é o produto que as pessoas estão interessadas. Isso se chama uma pesquisa de opinião. Ora, a igreja não pode estar interessada numa pesquisa de opinião, ou seja, o que as pessoas querem ouvir da igreja. A igreja não é uma quitanda à beira da falência que tem que fazer uma liquidação dos seus produtos para não falir. Ou seja, nós não podemos adequar a palavra de Deus à vontade, ao que o povo quer ouvir naquele momento. E essa é uma heresia que foi condenada pelo Papa São Pio X, o chamado modernismo. Não confundamos essa heresia com os nossos tempos, nada disso. É o grande perigo de querer adaptar a palavra de Deus aos tempos, aos momentos. Não, os tempos são outros, vamos agora adaptar. Agora é assim, tem que ser assim a palavra de Deus. Não, agora tudo mudou, temos que ser agora, a palavra de Deus tem que se adaptar. Deus vai fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus vamos fazer. O Pai Nosso vê assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome, seja feita a nossa vontade, assim no céu como na terra. Muita gente pensa assim e gostaria de rezar, talvez, o Pai Nosso assim. Algumas igrejas tentaram fazer isso, tentaram se adaptar à vontade do freguês e infelizmente estão vazias. Acontece isso nos países protestantes da Europa, em que essa adaptação quiseram fazer tudo o que o mundo queria.
passaram a ser uma religião não de Deus, mas dos homens. A igreja não pode falar aquilo que agrada os homens, mas não agrada a Deus, porque não seria mais a igreja de Cristo, mas a igreja dos homens naquele momento, que como crianças pirracentas querem um brinquedo e depois enjoa. A igreja deve ser fiel a Jesus Cristo. Ele é a luz. Quem o segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. No tempo em que nós vivemos essa assembleia sinodal, não nos esqueçamos disso. Temos, acima de tudo, que ser fiéis à palavra de Deus e à doutrina, porque senão não seríamos mais católicos, não seríamos mais cristãos. Que essa lembrança seja para toda a igreja do Brasil, a igreja da África, a igreja da Alemanha e do mundo inteiro. Ser cristão é ser sempre fiel à palavra de Deus, ao Bispo de Roma, ao Santo Padre, à nossa fé e a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que a palavra de Deus nos recorde sempre isso, que nós somos uma videira e o ramo tem que estar sempre unido ao tronco, para que possamos ter seiva e produzamos fruto. A todos abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.